BMC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa sexta-feira. Hoje é dia 30 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre o último dia da semana e último dia do mês. E também, é claro, do último pregão antes da eleição aqui no Brasil. Domingo vai ser um dos dias mais importantes dos últimos tempos, justamente por estarmos num ambiente político bastante polarizado. Ontem, durante o debate da Rede Globo, o que se viu foram candidatos que mais quiseram trocar acusações e jogar para a torcida do que realmente aqueles que querem mostrar propostas para conquistar os eleitores que ainda estão indecisos. Esses indecisos, segundo o Datafolha de ontem, somam 5% do eleitorado aqui no Brasil. Um número, inclusive, que pode mexer com a corrida presidencial. Os candidatos mais bem colocados nas pesquisas são Lula e Bolsonaro, e analistas têm dito que, independentemente de quem vencer as eleições, vai ter um desafio muito grande pela frente. Seja pelas incertezas políticas, seja pelos desafios econômicos que batem a porta em 2023. O que se sabe é que deve ser uma disputa bastante acirrada e que pode se estender por mais 4 semanas, caso o pleito vá para o segundo turno. Aliás, essa situação de um segundo turno é a perspectiva de grandes casas de análises, justamente que a eleição presidencial não se resolva nesse primeiro turno. Agora, ainda na visão dos analistas, se algumas pesquisas se confirmarem e Lula vencer no primeiro turno, a consequência poderia ser um cheque em branco nas mãos de Lula e do PT, que aí sairiam fortalecidos do pleito eleitoral já no primeiro turno. Caso a eleição vá para o segundo turno, os analistas têm dito que a chance do PT e de Lula interpretarem como um cheque em branco para suas políticas, isso tende a arrefecer um pouco. O que se sabe é que a gente vai ficar aguardando até domingo, quando o Brasil vai às urnas, e a gente aqui na BMC vai fazer uma ampla cobertura de tudo que acontece na eleição. A partir das 5 horas da tarde, a nossa equipe entra no ar, com comentaristas e analistas para fazerem um raio-x de todo o processo eleitoral e projetar os próximos passos, desde o início da contagem até o término da apuração. Domingo, 2 de outubro, a BMC em cima da eleição, em cima de todos os números, de todos os dados, as repercussões e, claro, quando sair o final da apuração, estaremos ao vivo repercutindo toda essa movimentação do cenário presidencial e, claro, o cenário estadual com a eleição para o governo de todos os estados brasileiros, inclusive. Falando de mercado no nosso Morning News, porque, é claro, não é só a eleição que tem feito preço aqui no Brasil. O cenário internacional também está impactando o desempenho das ações por aqui. Ontem mesmo, a Bolsa caiu 0,73%, acompanhando o mau humor que tomou conta do mercado. O sell-off dos ativos veio depois de uma quarta-feira em que se achou até mesmo que a gente poderia engatar dias de tranquilidade com aquela intervenção do Banco da Inglaterra no mercado de títulos. Mas ontem o clima azedou, com inflação alta na Alemanha, nos Estados Unidos, também queda no PIB e no pedido de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos também, e tudo isso acabou dando um tom de cautela. E a gente aqui no Brasil, como não é uma ilha, a gente, claro,
sentiu todas essas consequências. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do fechamento do mercado nessa quinta-feira. Eu trago aqui no Profit da Nelogica. Olha só, a gente acabou interrompendo, né, uma sessão de queda aí, né, várias quedas consecutivas no pregão de quarta-feira, aquela alta de 0,07%, e aí ontem acabou fechando em 0,73%. Eu lembro que ao longo do pregão a gente teve grande volatilidade. Se a gente olhar o pavio aqui, né, que é essa linha que fica aqui para baixo do candle, né, essa linhazinha aqui, mostrando que a mínima intradiária chegou aqui a 106.246 pontos, rompendo aí essa barreira dos 107 mil pontos, mas ao longo do pregão o Ibovespa foi se recuperando, foi recuperando um pouco das perdas e acabou fechando em queda de 0,73%. E aí, olhando para o monitor do mercado, olha só a disposição das empresas do Ibovespa, o que aconteceu. Como a gente trabalhou em movimento de queda, eu trago aqui rapidamente o que teve de alta, principalmente empresas do setor financeiro, Itaú que subiu 1,49%, Bradesco que subiu 1%, também, então, empresas do setor financeiro e Eletrobras, né, e elétricas também, Eletrobras, Eneva, que é do setor de óleo e gás, e companhia e Copel acabaram subindo, segurando um pouco o ímpeto de queda do Ibovespa. Mas o que a gente vê aqui foi uma queda generalizada em vários setores. Vou destacar aqui o setor de aviação, principalmente Azul e Gol, que caíram fortemente, mais de 8% no pregão de ontem, com alta no preço do petróleo, com revisão, né, justamente aí de crescimento das economias globais e todo esse risco de recessão. As aéreas acabam sofrendo bastante. Além, é claro, da valorização do dólar, isso acaba trazendo impactos para Azul e Gol. Mesmo com indicadores importantes e bons das companhias aéreas, né, até mesmo disponibilidade de assentos, procura por assentos, movimentação de passageiros, enfim, dados internos interessantes, Azul e Gol sofrem aí com esse cenário internacional. E eu posso destacar a Embraer também, né? Houve uma notícia de que a Embraer vai ter que refazer o seu balanço do segundo trimestre, vai ter que reorganizar os números, justamente porque houve números ali que não estavam de acordo. Principalmente porque em maio ali, né, no fim de maio, houve uma aquisição por parte da IVE, e a IVE, aquela empresa de veículos urbanos aéreos, famosos carros voadores, a IVE fez aquisições, teve termos de troca, e isso acabou trazendo algum impacto para o balanço da Embraer. Então, auditores independentes fizeram novas contagens em relação ao balanço da empresa e vai ter que refazer o balanço do segundo trimestre, principalmente para tentar reorganizar as coisas. E aí os investidores ficaram um pouco com o pé atrás para saber o que vai acontecer nesse sentido, o que vai acontecer com a Embraer nesse cenário onde os números vão ter que ser revisados, onde os números devem voltar ali para a mesa, para os contadores refazerem ali o balanço, novas linhas, novos balanços, enfim, novas projeções, possivelmente novas precificações por parte dos analistas. E aí quando a gente fala, né, eu destaquei aqui o setor aéreo, Azul, Gol, Embraer com essa questão pontual, a CVC caiu 6% também. Eu destaco empresas de varejo, Americanas, Magazine Luiza, Via, Pets, empresas desse setor de varejo acabaram tendo uma queda, alguns fatores, né, principalmente o fato de a curva DI ter subido um pouquinho, mostrando o juro futuro um pouco mais elevado depois da divulgação do relatório trimestral de inflação, analistas ali e o mercado também reprecificando a curva de juros. Isso impacta também no custo da dívida, impacta no operacional dessas empresas que precisam muito utilizar-se de dívidas para o seu operacional, para manter as suas atividades, né? E isso acabou impactando essas empresas. Além do fato de que num movimento de sell-off, num movimento de aversão ao risco,
os investidores costumam vender algumas posições para fazer trocas ali setoriais. Então, como o varejo subiu bastante nos últimos tempos, principalmente com a perspectiva de que o juro vai ficar flat por um bom tempo, que não vai haver elevação de juros, o varejo subiu forte nas últimas semanas. E nessa rotação, nessa venda setorial para buscar outras oportunidades, varejo acaba sendo penalizado, assim como algumas empresas de tecnologia. Além disso, né, a gente vê setor de saúde, né, Apvida caindo, Qualicorp, Raia Drogasil. Houve uma reprecificação, né, até Redditor aqui caindo 3%. Houve uma reprecificação, né? O Itaú BBA está apontando ali dificuldades para o setor de saúde para o ano que vem, né? Apontando até mesmo não crescimento na busca por planos de saúde, não crescimento de lucro para os hospitais. Também tem a questão do piso nacional da enfermagem, contando ainda essa incerteza sobre todo esse movimento que saiu do STF, agora tem a necessidade do Congresso apresentar contas de como que vai impactar empresas públicas, empresas privadas, enfim, existe uma série de questões. E essa reprecificação, uma projeção nova, na verdade, do Itaú BBA, acaba trazendo consequências para as empresas ligadas ao setor de saúde. Fora isso, né, se eu for falar aqui todos os setores que caíram, provavelmente a gente vai ficar falando bastante. Mas vale o destaque, né? Vale o destaque que a Bolsa acabou seguindo aí essa movimentação internacional, acabou seguindo ali toda essa aversão ao risco que a gente vê nas bolsas internacionais, e isso acabou impactando a bolsa aqui no Brasil. Voltando para o gráfico, como a gente está no último dia do mês e também a gente está nessa sexta-feira, eu só quero trazer aqui a informação sobre o mês, né? O mês de setembro. Como é que está o mês de setembro nessa perspectiva da bolsa? Provavelmente a gente vai fechar num mês de queda, né? Depois de 2 meses aqui de alta, né? Julho e agosto de alta, a gente vai fechar o mês de setembro em queda. Até agora, antes do último pregão, a gente tem 1,7% de queda na Bolsa Brasileira. Se esse último pregão, antes da eleição, acabar sendo volátil para o Brasil, a gente vai aprofundar um pouco a queda. Se esse último pregão for volátil, mas a gente acompanhar o cenário internacional nessa sexta-feira, provavelmente a gente vai reduzir um pouco essas perdas e a gente vai fechar o mês, talvez numa queda, mas numa queda bem menor aqui do que 1,7%. E por que eu estou falando desse cenário internacional? Por que eu estou falando que se acompanhar as bolsas internacionais? Porque lá fora as bolsas tentam se recuperar das perdas dos últimos dias. Vou destacar a Europa. Ela, né, o bloco lá, né, o velho continente, vive uma dicotomia de olhar para dados bons ao invés dos dados ruins. Hoje saiu o PIB do Reino Unido, acima da expectativa, isso é um dado bastante importante, um dado bom, mostrando um crescimento de 4,4% no segundo trimestre, em relação à projeção de crescimento de 2,9%. Dado bom, dado legal para o Reino Unido, mas PIB é passado. E o dado ruim é o da inflação da zona do euro, que mostra um dado recente. PIB é passado, segundo trimestre. Olha só o que aconteceu no Reino Unido desde o segundo trimestre. Já saiu Boris Johnson, já entrou Liz Truss, morreu Rainha Elizabeth II. Não que isso vá mexer com a economia do Reino Unido, mas sim, é um fato que aconteceu. Fechou a Bolsa de Valores, adiou também a reunião do BOE, do Banco da Inglaterra, enfim, uma série de acontecimentos. Liz Truss montou o pacote, apresentou o pacote, falou que vai manter o pacote, enfim, uma série de questões ali no Reino Unido desde do fechamento, né, desse dado de PIB do segundo trimestre. E aí quando a gente fala da inflação, né, ontem a gente viu a inflação na Alemanha chegando aos 2 dígitos, um dado bastante importante e pressionando, né, inclusive a economia alemã. Hoje foi o dado da inflação na zona do euro, é o dado geral ali, também ficou acima dos 2 dígitos, fechou em 10%. A expectativa dos analistas era uma inflação ali de 9,7%.
Foi a primeira vez na história que a inflação da zona do euro chegou a 2 dígitos. O core da inflação também chegou ali no all-time high. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Eu trouxe o gráfico aqui da inflação lá na zona do euro. Olha só, né? Aqui o dado histórico, né? Desde 1997 a gente vê uma inflação perto da casa dos 4% aqui, chegando aqui entre os anos 2005 e 2009. E olha só o tamanho da inflação na zona do euro. E o core da inflação, né? O núcleo da inflação do CPI lá na zona do euro, 4,8%. É uma inflação bastante acelerada. E qual que é a consequência disso? Analistas já estão falando, com uma inflação desse tamanho, o Banco Central Europeu vai ter que tomar atitudes mais drásticas, vai ter que tomar atitudes mais hawkish, principalmente pelo fato de que os analistas já estão precificando uma alta de 0,75 ponto percentual na taxa de juros lá na zona do euro, mas falaram, olha, com essa inflação, possivelmente Christine Lagarde vai ter que tomar uma atitude um pouco mais firme, vai ter que tomar uma atitude um pouco mais dura para tentar arrefecer essa inflação que está bastante alta. É como os analistas dizem, né? Brasil, inflação 2 dígitos, ok, a gente já está acostumado. Não que seja ok, não que seja legal, mas o Brasil está acostumado. Olhando para trás, a gente tinha inflação de 3 dígitos, às vezes 4 dígitos, né? Mais de 1000% de inflação lá nos anos 80, toda aquela época que a gente viveu, né? A gente está acostumado a lidar com essa situação. Agora, uma zona do euro que tem uma inflação perto de zero há anos e anos e anos a fio, inflação de 2 dígitos é para arrancar os cabelos. E nessa de dados bons, dados ruins, as bolsas europeias tentam se recuperar. Hoje eu estou dando uma olhada aqui nos índices europeus. DAX na Alemanha sobe 0,2%, CAC na França sobe 0,34% e FTSE no Reino Unido sobe 0,24%. Também depois de todas as quedas, depois de tudo que aconteceu na Europa, e não só na Europa, né, vários países do mundo perdendo, né, as suas bolsas caindo, né, tendo uma forte aversão ao risco, tenta recuperar um pouco os números na Europa. Ainda na Europa, né, seguindo lá no velho continente, os países da União Europeia concordaram hoje em colocar taxa emergencial sobre lucro inesperado de empresas de energia. E começaram aí negociações sobre o próximo passo para enfrentar a crise energética na Europa. Possivelmente deve haver um teto de preço do gás em todo o bloco. Ministros dos 27 países membros da União Europeia se reuniram em Bruxelas, onde aprovaram essas medidas propostas no início do mês para conter o aumento no preço da energia que está alimentando a inflação recorde e ameaçando uma recessão. Ou seja, mais um tipo de controle estatal em cima de empresas, seja privadas ou seja públicas, mas é mais uma interferência do governo sobretaxando as empresas. E aí, né, a gente sabe que as consequências de uma intervenção do governo nem sempre é a melhor coisa que acontece. Isso, como dizem, pode dar mais ruim do que bom. A gente sai da Europa, vai para os Estados Unidos, os mercados também buscam recuperação hoje depois de perdas nos últimos dias. Só para ter uma ideia, o setor de tecnologia do S&P zerou todos os ganhos que teve desde novembro de 2020. E aí eu trago até o gráfico aqui, olha só, esse gráfico mostrando aqui, ó, novembro de 2020, o setor de tecnologia do S&P estava aqui, ó, 2.121 pontos. Aí sobe, tem todo aquele rally de alta, setor de tecnologia chegando a mais de 3.000 pontos e agora zerando perdas, ou seja, quem teve ação de tecnologia do S&P, ou pelo menos o índice de tecnologia do S&P, zerou todos os ganhos, um cenário bastante de aversão ao risco. Inclusive, né, esse segmento segue bastante pressionado. Mark Zuckerberg pretende reorganizar as equipes e reduzir o número de funcionários da Meta pela primeira vez na história. Mark Zuckerberg mexendo aí nos seus funcionários lá da Meta. Segundo a Bloomberg, a empresa vai congelar a contratação, vai reestruturar equipes para cortar despesa e realinhar prioridades, no que seria a primeira grande redução no orçamento desde a fundação do Facebook em 2004. Mark Zuckerberg acredita que a Meta provavelmente vai ser menor em 2023 do que foi nesse ano,
revendo aí projeções. E ainda nessas revisões de perspectivas, a Nike, a gigante Nike, está caindo quase 10% agora no pré-mercado, depois que a empresa descreveu alguns problemas com estoques em excesso. Executivos da empresa disseram que seu estoque só na América do Norte cresceu 65% em relação ao ano passado, refletindo uma combinação aí de entregas atrasadas nas 2 últimas temporadas e também pedidos antecipados de feriados. Tempos complicados para empresas nesse cenário de recessão, Nike caindo aí 10% praticamente no pré-mercado, justamente aí por conta de revisões de guidance, revisões de projeções para a empresa. Bom, vamos para os destaques do conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, começa hoje a anexar formalmente partes da Ucrânia. A Praça Vermelha de Moscou foi fechada ao público antes da cerimônia, que deve acontecer daqui a pouquinho, começando 9 horas da manhã. E na Praça Vermelha, muitas faixas dizendo aí Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, Rússia. Essas 4 regiões, né, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, são regiões ucranianas e representam aí 15% da área total da Ucrânia, ou tamanho ali aproximado de Portugal. O Kremlin não revelou se Putin vai comparecer ao evento na Praça Vermelha. O porta-voz Dmitry Peskov disse apenas que Putin vai fazer um discurso no Kremlin, mas não falou aonde, se é dentro do próprio Kremlin ou se na Praça Vermelha ali, que está contando com uma estrutura de segurança muito forte. A gente lembra que a anexação foi ordenada depois que referendos aconteceram nas regiões controladas pela Rússia. Kiev e o Ocidente denunciaram esses referendos como fraudes ilegítimas e disseram que esses referendos não são válidos e tampouco serão reconhecidos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve se reunir com o chefe de segurança e chefe da defesa para uma reunião emergencial hoje, prometendo uma forte resposta a essas anexações. Aí a gente vê as imagens da Praça Vermelha, olha só, lá do Kremlin, dentro da capital da Rússia. E aí, aquela era a Praça Vermelha fechada, aí é uma outra região onde a população já está se reunindo para aguardar ansiosamente o discurso de Vladimir Putin sobre essa anexação. Só lembrando, é a maior anexação de territórios na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O porta-voz do Kremlin disse hoje também que depois dessa anexação de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, qualquer ataque contra essas regiões vai ser visto como ataque à integridade do território da Rússia. Com isso, Moscou se reserva ao direito de usar todas as armas para a defesa. E aí que abre uma questão muito importante, uma questão crucial, quando o porta-voz fala usar todas as armas para a defesa. Analistas têm visto esse movimento como uma escalada nas ameaças, justamente porque no pronunciamento da Assembleia da ONU, no mês de setembro, nesse mês de setembro, o ministro Sergei Lavrov disse claramente que a Rússia pode usar armas nucleares se a integridade territorial estiver em risco. Ou seja, quando o Dmitry Peskov fala que se houver qualquer tipo de ataque às regiões anexadas, vai ser um ataque à integridade da Rússia e que a Rússia pode usar qualquer tipo de arma, aí deixa uma margem para a interpretação de que pode sim ser utilizadas armas nucleares. Hoje também o Ministério das Relações Exteriores da Rússia postou uma mensagem nas redes sociais com uma frase de Vladimir Putin. O presidente russo dizia o seguinte: estamos testemunhando o nascimento de uma nova ordem mundial mais justa e que a hegemonia unipolar está colapsando, numa referência muito forte ali à hegemonia dos Estados Unidos sobre todo o mundo. Putin que busca aí, né, essa ascensão, esse crescimento, ou pelo menos essa cisão, tomar pelo menos uma parte do protagonismo na hegemonia mundial, o que Vladimir Putin dizendo aí uma nova ordem mundial mais justa, palavras de Vladimir Putin.
São 8 horas e 54 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai bater um papo com o Daniel Delabio, o gestor da Exploritas, sobre esse último dia, último pregão antes da eleição e perspectivas, né? O que pode acontecer hoje, o que pode acontecer daqui para frente, é daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo, fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível. Aqui na Active você pode. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News. Com o apoio da Bybit, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. Estamos de volta, Morning News, aqui ao vivo, 8 horas e 57 minutos, trazendo os principais destaques, as principais informações para você ficar muito bem informado ao longo dessa sexta-feira e, claro, fazer ótimos negócios. Vamos conversar com o Daniel Delabio, gestor da Exploritas, está aqui conosco nessa manhã de sexta. Delabio, muito bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação, sempre um prazer te receber. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Delabio, o seguinte, a gente está no último dia pré-eleição, último pregão pré-eleição, e a gente estava até vendo nas últimas semanas que talvez esse cenário eleitoral não estava fazendo tanto preço no Ibovespa, né? Na Bolsa Brasileira. Parecia que os investidores não estavam dando muita bola para esse cenário, que acabou culminando numa última semana de problemas internacionais, contaminando aqui a nossa Bolsa, e também um pouquinho dessa tensão pré-eleitoral que está acontecendo. Queria saber como que está a sua visão para essa semana, né? E também sua avaliação sobre essa semana, sua visão para hoje, nesse último dia pré-eleição, justamente porque você é gestor, você sabe muito bem que essa volatilidade acaba trazendo consequências para estratégias, consequências também para a visão sobre empresas. Então eu queria saber sua opinião, como que você está vendo esse último dia aí pré-eleição? A gente sabe muito bem que a gente não sabe muita coisa, né? Então, acho que a vida ensina pra gente bastante humildade, né? Os anos e a gente tem tratado com bastante cautela, né? Então, a gente olha a eleição polarizada, a gente acredita que é uma eleição bem disputada. Se você pegar as pesquisas, 2 pesquisas de ontem, né? Você tem uma pesquisa com o Bolsonaro 9 pontos na frente,
e você tem uma pesquisa aí com Lula 14 pontos na frente, né? Então, é um range de dispersão muito grande, né? A gente acha que provavelmente Lula está na frente, mas é algo mais aí perto de 2, 3, 4 pontos, né? E a gente acha que nesse exato momento não é a hora de fazer grandes calls nessa eleição presidencial, né? Quando a gente olha para a eleição em si, a gente gosta muito mais da parte de São Paulo, né? Onde a gente vê Sabesp, por exemplo. Eu acho que Sabesp é um play eleitoral, né? Porque você tem um play de privatização ali que pode ser bastante relevante para a Sabesp, e a gente acha que tanto um Garcia quanto um Tarcísio, os dois podem ser levar adiante a privatização da Sabesp, né? Onde a gente acha que a Sabesp vai valer 80, 100 reais privatizada, né? Então a gente gosta disso aqui. Tem sido um ano bom para a gente, né? A gente ganhou dinheiro na parte macro e ganhou dinheiro em ações também. O fundo sobe, sei lá, 28% no ano, né? Mas na parte de Petrobras, na parte de Banco do Brasil, nessa parte de câmbio, né? A gente gosta do real, mas hoje em dia uma das melhores moedas do mundo é o dólar, né? Está crescendo 15% na média das moedas do mundo, e o real ganha 3% do dólar, né? Então, olhar o real contra todas as moedas está dando uma fortificada. A gente vê a bolsa aqui barata, mas, quer dizer, tem uma visão de que se der um Lula, dependendo da política fiscal, que pode ser bem ruim, a gente não gosta de ter tanta exposição, né? Então, com bastante cautela a gente está indo hoje, né? E a única posição mais eleição para a gente é muito mais o estado de São Paulo, Sabesp, do que algo no governo federal. O Delábio, teve até um movimento interessante de Sabesp recentemente, justamente depois de um debate, né? Foi nessa semana, depois do debate, depois de pesquisa que mostrou o Tarcísio subindo, Sabesp disparou, acho, se não me engano, 6% no pregão posterior ao debate. E é interessante, né, porque eu me lembro que essa possibilidade de privatização da Sabesp já foi colocada bastante ali na pauta de vários governadores e também vários calls de analistas falando sobre isso. Eu lembro do Meirelles quando veio para a campanha do Dória, quando o próprio Rodrigo Maia veio para a gestão do Dória. Sabesp engatou ali, né, um clima de otimismo, só que aí acabou arrefecendo. Nessa sua perspectiva, né, de ser um call mais eleitoral, mais focado aqui, direcionado nessa possibilidade de Tarcísio e de Rodrigo indo para um segundo turno e eventualmente ganhando de Haddad, essa movimentação de que tem um otimismo e talvez não se concretize, isso também entra no seu radar, entra no seu modelo ali para aproveitar esse período ou não? Enquanto o Sabesp? A gente trabalha com incertezas, né? Então a gente entende que tem riscos, né? Hoje em dia eu diria que o mercado acredita que Tarcísio privatiza quase com certeza e a chance é muito grande com Garcia, né? Eu acredito até um pouco o inverso. Eu acho que o Garcia, né? O fato de já estar no governo, né? Ele tem muitos prontos já, né? O Dória chegou muito perto de privatizar a Sabesp, ele decidiu, entre privatizar a Sabesp e despoluir o Tietê, né? O Pinheiros, né? Ele decidiu ali por focar um pouco na despoluição do Rio Pinheiros. Deu uma melhorada no Rio Pinheiros, né? Que está despoluído, né? Ninguém está tomando banho lá ainda, mas deu uma melhorada ali. E a visão que a gente tem também é que o Garcia, né? Ele nos últimos meses do mandato dele aqui, ele podia privatizar a Sabesp ou ele podia esperar o governo novo, né? Porque o dinheiro que entra no caixa do governo é muito relevante, né? Em vez de fazer esse dinheiro entrar no caixa do Dória, né? Ele preferia entrar no colo dele, entendeu? E ele colher as benesses da privação da Sabesp e o dinheiro que entra para ele poder usar para fazer um bom governo e gerar uma popularidade. Então, a gente acha que talvez tenha sido um pouco proposital até o Garcia segurar um pouco essa apresentação para o segundo mandato, né? O mandato de agora. E a gente acha, então, que, quer dizer, o mercado acha que é melhor Tarcísio do que Garcia. Eu acho que talvez se der Garcia, a apresentação pode ser até mais rápido ainda, porque grande parte do processo está feito já, as pessoas já estão lá e tudo mais, né?
E a outra coisa, né, é que também tem uma dispersão muito grande das pesquisas do estado de São Paulo, mas a gente acredita que tem uma chance não desprezível de você não ter o Haddad no segundo turno, né? Aí você pode ter um segundo turno, talvez, com Tarcísio e Garcia, né? Eu diria que a chance é baixa ainda, mas é uma chance não desprezível, né? E a gente vê, né, olha os debates, a gente olha... Parece que o Haddad é um candidato muito ruim, né? Ainda mais em São Paulo, né? A gente vê que no Brasil todo o PT não tem conseguido passar a popularidade do Lula para os senadores, para os governadores. E a gente vê que São Paulo é mais difícil ainda, né? Então, provavelmente, acho que a chance de um Haddad ganhar é muito baixa, né? E tem alguma chance até dele não estar no segundo turno. Então, eu acho que a gente vai acordar aí a segunda-feira com alguma surpresa positiva. A grande surpresa negativa seria, sei lá, um Haddad estar com 40 alto, né? 45%, 46% na eleição. Tá. A gente vê com bastante improvável também, né? Então, eu diria que o cenário de um segundo turno com Garcia e Haddad é bom, o cenário do Tarcísio e Haddad também é bom, um segundo turno sem o Haddad seria excelente, e a gente acha que Sabesp é um bom cavalo para você ter aí essa simetria de retorno. A outra coisa a gente acredita que se não tivesse a privatização da Sabesp, a Sabesp devia estar em torno de R$45, né, que é o preço que ela está hoje, entendeu? Então, é muito bom quando você olha para o papel e você vê que parece que tem pouca coisa no preço, né? Ela já está muito barata, em torno de 7 vezes ativos, né, RAB. Então, a gente gosta da simetria, a gente acha que é um excelente papel para ter na carteira e compor o retorno do fundo. Boa. Delábio, você comentou na primeira resposta, né? Você já citou Sabesp, aí você falou Petrobras e Banco do Brasil, essas bem mais expostas ao cenário presidencial, né? Claro, continuam sendo estatais, mas também bastante expostas ao cenário presidencial. A Petrobras acaba tendo um conselho de gestão muito bem arrumado ali, muito bem ajeitado para impedir algum tipo de movimentação que possa trazer para aqueles tempos de Petrobras anteriores ali, que a gente viu de algum tipo de intervenção, algum tipo de exploração até da própria empresa. Isso posto, né? Como que está a sua visão para a Petrobras, também olhando para o cenário internacional, de um preço de barril de petróleo alto, com toda essa questão de demanda e oferta que a gente tem visto com Rússia, com OPEP, desaceleração global, enfim, todo esse cenário. Para a Petrobras, como é que está a sua visão? Petrobras é um papel muito barato, né? Então, assim como a Bolsa brasileira é muito barata, né? Eu acho que as pessoas olham muito, o múltiplo de Petrobras está, sei lá, 3 vezes EBITDA, né? 3 vezes meio EBITDA, 2 vezes lucro, 2 vezes meio lucro, né? E quer normalizar isso aqui e falar, não, ela estava há 7 anos, está 4 vezes EBITDA, né? Mas você tem um risco muito grande, né, de ter uma normalização do lucro também, né? Pensa o seguinte, a Petrobras, anos atrás, já tinha que ter prejuízo, né? Poderia ter 30 bilhões de reais de lucro, né? Se você normalizar o lucro, pega a média dos últimos 10 anos de lucratividade da Petrobras, por mais que seja 10 anos de Lula, muito ruim, né, 2015, com todo aquele processo de corrupção, desvios e preço muito abaixo da paridade internacional, né? Se você imaginar que o lucro pode sair dos atuais, sei lá, 150 bilhões de reais, né? E voltar para algo a partir de 50, entendeu? Aí ela não fica tão barata. Então, eu acho que tem um risco muito grande ali de um PT ruim, né? Quer dizer, se você olhar tudo que a gente escutou, né, de pessoas que tiveram no jantar com os empresários, né, de tudo que se falou, a gente viu um cenário ruim, sabe? Muito ruim, né? Pessoas que estavam lá, que escutaram do próprio Lula, em vez de colocar um cara mais pró-mercado para falar, tipo o Meirelles, colocar o Mercadante para falar de economia, né? Então, o que se falou lá, o furo do teto é 100, 150 bilhões de reais, e a gente vai baixar o preço da Petrobras, né? Então, fora isso, você pode ter ainda, quer dizer, a Petrobras tem pago dividendos, né? E esse dividendo tem feito com que a ação também ajude, porque uma coisa é o lucro, a empresa está barata, está dando dinheiro no bolso, né?
o dinheiro está vindo, né, para o bolso do investidor. Então isso aí é muito mais palpável, né? Agora, se você tiver uma Petrobras que controla preço e que, além de tudo isso, não paga o dividendo e começa a fazer muito mais capex, né? Então, de novo, a gente vê o PT falando de voltar a fazer refino, né? Imagina o desvio que você teve ali, Abreu e Lima, né, Comperge, né? Eram buracos negros, assim, buracos sem fundo, né, de corrupção, de vagão de dinheiro. Você começa a ter uma Petrobras de novo que dá menos lucro, e esse lucro que ela dá, ela, em vez de distribuir para o acionista, ela começa a reinvestir em projetos que são pouco rentáveis, né? Eu acho que você pode ter muito ruim. Você pode ter uma empresa menos barata e o quanto ela está barata, você vai no trap, né? Se aquele barato que você não consegue materializar em retorno para o acionista, né? Então, a gente hoje, no frigir dos ovos, acha que está barato. Cara, tem muita coisa ruim no preço. Não tem todas as coisas ruins no preço. Então, a gente fica meio que um otimista não praticante, sabe? A gente prefere ter um cenário um pouco mais claro para a Petrobras do que os preços atuais, né? Certo. O Delábio, você comentou, né, tá muito barato. A gente vê que muitos analistas estão falando que a Bolsa como um todo tá muito barata, né? Principalmente olhando para múltiplos. O múltiplo da Bolsa e o múltiplo de alguns setores, algumas empresas também. E aí, nesse cenário, né, e projetando um pós-eleição onde as coisas fiquem um pouco mais tranquilas, onde as coisas comecem a ter um pouco mais de abertura para visualizar o que vem pela frente, né? Porque, por enquanto, o cenário é de incerteza. Quando houver algum tipo de abertura das nuvens que estão impedindo a visualização lá para frente, quando isso acontecer, você acredita que a gente possa ter um crescimento maior ainda nessa questão da Bolsa? Os investidores vão ser atraídos mais para a Bolsa? Vai ficar mais tranquilo para fazer uma gestão interessante do dinheiro e buscar essas oportunidades que possam ser mais rentáveis? De novo, né? A Bolsa é muito barata, né? Mas o barato da Bolsa ele é muito puxado por ações de commodities, né? Então, Vale está de graça, você tem aí Petrobras de graça, né? Aí você vê Petrobras grátis, fala, pô, quero comprar Petrobras? Acabei de falar para você, pô, mas tem, né? Acho que não, né? Aí você olha lá, a Vale também, né? 4 vezes EBITDA, muito barata, né? Com minera 100, né? De 100 dólares. Quero comprar Vale? Cara, eu quero, mas não tenho hoje também. Quer dizer, você tem uma crise global, você tem uma desaceleração, você tem os Estados Unidos subindo juros aí de uma maneira, cara, muito rápida, né? Nunca teve uma subida de juros tão rápida, que está mirando aí já 4,6, 4,7 de juros, mas pô, pode ser 5, pode ser 5,5, pode ser 6, pode, né? Então, se você tiver uma aceleração na subida de juros, você pode ter uma queda muito grande, né, de demanda global, de China, né, que tem esses problemas lá com a parte de housing, né. Então, quero ter commodities agora? Cara, até quero, né. Eu acho que ao longo do ciclo, passando os ciclos, eu acho que as empresas de commodities, assim, tem uma tira dos preços atuais de 10, 12% em dólares, né. Mas você começa a ler a Bovespa, você começa a dizer que a gente falou aqui de commodities, cara, não está tão barato, né. A gente vai para bancos, né? Bancos estão baratos? Estão baratos, né? Bancos estão baratos, mas bancos têm um processo de disrupção grande, né? De competição, novos entrantes. Tem uma XP que não era ninguém, sei lá, 10 anos atrás, hoje em dia aí é tamanho do Itaú quase. O Nubank que cresceu, por mais, não tem rentabilidade, tem pouca penetração em produtos de crédito e tudo mais, mas é alguém que causa um incômodo, né? Então, compete, busca cliente, compete pelo cliente, corrói margem de produtos, né? Você teve a Stone, você teve PagSeguro, né? Vários nichos dos bancos sendo disputados por vários outros, né? Então, a gente acha que o banco está 1,3, 1,4 vezes book, né? O patrimônio é barato, né? Tem o banco hoje? Não tem o banco hoje, né? Então, quando você começa a olhar a bolsa, fala assim, a bolsa está barata, mas o que faz sentido comprar? Commodities, em linhas gerais, né? Um terço de commodity,
você tem 1/3 de bancos ou financials, você tem 1/3 de consumo. Ah, consumo, beleza. Aí você vai lá, Lojas Renner, Magazine Luiza, Via Varejo, né? Alpargatas, né? Natura. Cara, cada empresa com seus problemas ali, né? Problemas de demanda, né? Vai ter financiamento aqui, juros altos, o consumidor não consumindo tanto, né? A empresa que tinha, sei lá, margem de EBITDA de 8%, 10%, com 2%, 3% de EBITDA margem, custo financeiro muito alto. Então não é algo tão trivial assim, sabe? Você pode ter aí talvez uma equação fiscal para o ano que vem, que pode ajudar um pouco o consumo, mas não é sustentável a longo prazo, porque o fiscal pode ser muito ruim e gerar um juros mais altos, você entrar num problema um pouco maior no Brasil. Então a gente vê a bolsa muito barata, assim, mas cara, são nichos, né? Você tem alguns nichos de valor assim que a gente, isso aqui eu acho que faz sentido ter. Mas a gente não é tão o cenário é complicado, né? Então, de novo, cenários complicados, né? Como a gente tem agora de recessão, de risco, vai tudo errado, é onde surgem oportunidades também, né? Sim. Mas a gente enxerga a bolsa com cautela também, tá? Certo. Ô Delábio, só para encerrar aqui, eu achei bastante interessante essas falas que você teve, porque a bolsa é baseada em commodities, Petrobras, mas não dá para ter, Vale também não dá para ter, o varejo, tá bacana, mas também não dá para ter. Eu não diria que não dá para ter, tá? O que temos então? A gente não tem hoje, eu tenho vontade de ter, mas não tenho. Então... tem vontade, mas não tem. O que teria, né? Mais uma carteira de proteção, busca algo lá fora para tentar segurar, mas lá fora também, Estados Unidos caindo, Europa caindo, a China tudo incerto, dinheiro em caixa. Como que fica a cabeça do investidor nesse cenário de tiroteio aí no mundo inteiro? Eu falei dos grandes blocos, né, de ação, mas se você pega um pouco mais de granularidade, né, a gente tem, por exemplo, Sabesp, né, tá numa utility ali, uma posição relevante para a gente. A gente gosta um pouco de infraestrutura, né. Tá. A gente tem uma posição em McDonald's na América Latina, né, Arcos Dourados, né. Então é um pouco de consumo, é um consumo premium, né, tem a marca por trás. Então você começa a fazer coisas diferentes. Tem um pouco de dívida, né? Então a gente tem um pouco de bons corporativos, né? Ou bons de empresa lá fora. Você vê que o Treasury, né, subiu aí para quase 4%, né? Mas você tem dívidas lá. A dívida soberana de Itaú, a perpétua de Itaú, a subordinada, está pagando um yield ali, se não for chamado, de 8% em dólares, 8,2%, 8,4% em dólares, né? A gente acha que é um yield atrativo, né? Não? Eu prefiro talvez ter essa dívida de Itaú do que ter a ação de Itaú, né? Então são algumas coisas assim que a gente tem olhado e tem gerado oportunidades e a gente vai construindo a carteira em cima disso. Maravilha. Delábio, quero agradecer sua participação aqui com a gente, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado pelas suas análises aqui com a gente. Até uma próxima. Bom fim de semana para você. Obrigado a vocês, sempre muito bom. Precisando estar à disposição. Bom fim de semana para todo mundo. Boa eleição, né? Espero que o Brasil merece políticos melhores. Lembra também que nosso presidente, né, Senado, deputado, votar consciente, lembrar quem votou e cobrar o deputado no futuro. Ótimo ponto, viu, Delábio? Porque muita gente acha que o presidente resolve tudo, mas o Congresso manda muito e manda bastante aqui no Brasil. A gente tem visto, né, como o presidente fica refém, né? E na verdade, os congressistas são representantes a gente coloca eles lá, né? Então, quem quer que a gente coloque lá, político corrupto ou não corrupto, é representante do povo, né? E aí nós, o povo, temos que escolher bem os representantes para a gente possa defender, e quer seja o Lula, quer seja o Bolsonaro, quer seja um terceiro, né? Ter um Congresso que consegue puxar mais para agendas mais republicanas, como eu diria, né? Bom fim de semana para vocês. Valeu. Daniel Delábio, gestor da Exploritas, aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Muito bacana esse bate-papo. Bom, agora são 9h19. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente traz os números da PNAD, com o desemprego caindo aqui no Brasil.
e também, claro, mais repercussão da cerimônia na Rússia de anexação dos territórios ucranianos e o bate-papo direto de Brasília com a Kelly Cali. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News. Com o apoio da Bybit, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. Estamos de volta, Morning News ao vivo aqui na BMC News, 9 horas 22 minutos. A gente sempre trazendo os principais destaques, os principais assuntos para você ficar bem informado logo no comecinho da manhã e fazer ótimos negócios ao longo do seu dia. Essa sexta-feira, último dia, último pregão antes da eleição. Bom, vamos para a Rússia para a gente falar um pouquinho sobre a cerimônia de anexação de 4 territórios ucranianos à Rússia, né? Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e também Kherson vão ser anexados nessa cerimônia. Aí a gente tem algumas imagens divulgadas pela mídia estatal da Rússia, imagens de dentro do palácio lá do Kremlin, onde vários apoiadores do presidente Vladimir Putin já estão reunidos para ouvir o discurso de Putin, ouvir essa cerimônia. Tem até um pessoal do chat falando, coloca a fala de Putin. Putin ainda não começou a falar, essa cerimônia estava marcada para as 9 horas da manhã, mas ainda não começou. O que a gente sabe é que centenas ou até mesmo milhares, porque ainda não existe essa confirmação, de pessoas estão se reunindo em frente a telas localizadas próximo ali ao Kremlin e à Praça Vermelha antes da transmissão, que vai acontecer ao vivo nessa transmissão de Vladimir Putin para declarar a anexação dos territórios controlados pela Rússia de 4 regiões. A gente falou dessas 4 regiões, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Essas regiões representam 15% do território ucraniano. E esses 15% do território ucraniano correspondem aí basicamente ao tamanho de Portugal ou ao tamanho da Hungria, né? 2 países ali europeus.
A gente sabe que o Vladimir Putin em breve vai começar a falar, pelo menos ele deve começar a falar nessa reunião que conta com a presença de vários apoiadores. A gente tem a informação de que os ministros russos já estão lá, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, a gente vê aí, inclusive, a imagem do presidente. Não é o presidente, é outra pessoa chegando. Eu achei que fosse o Vladimir Putin chegando, mas não. Ele deve vir por uma sala separada, obviamente, não vai chegar assim da rua, ele vai chegar de dentro do palácio. Mas o que a gente sabe é que é o seguinte, essa cerimônia ainda está para acontecer, está contando com a presença de vários militares, a presença do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, também o porta-voz, Dmitry Peskov, vários apoiadores do presidente russo Vladimir Putin estão neste local, neste momento. O referendo aconteceu entre o dia 23 e 27 de setembro, nessa região, nessas 4 regiões, né? A República Popular de Donetsk, a República Popular de Luhansk, também Kherson e Zaporizhia. Essas regiões aí tiveram esses referendos, onde a ampla maioria dos moradores decidiu que gostaria que o território fosse anexado à Rússia. A gente lembra, né, que foi um referendo denunciado pela Ucrânia e por organismos internacionais como um referendo fraudulento, um referendo onde o uso da força pelo exército russo acabou ficando bastante explícito, e isso não permite com que organismos internacionais reconheçam que essas 4 regiões possam ser anexadas, justamente não reconhecendo a validade dos referendos que foram feitos entre os dias 23 e o dia 27 de setembro. O Vladimir Putin vai falar a qualquer momento, a gente está de olho aqui em tudo que está acontecendo lá na Rússia, a gente está recebendo informações da mídia estatal russa, onde ela diz aí que as pessoas já estão ali muito próximas, né, dessa fala de Vladimir Putin, onde as pessoas estão nessa expectativa, as pessoas querem ver o Vladimir Putin falando, então querem ouvir o que o Vladimir Putin tem a falar sobre essa anexação que deve acontecer. Inclusive, a maior anexação territorial na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, uma questão bastante importante, né? Uma questão bastante importante que está acontecendo. Inclusive, a gente vai até trazer daqui a pouquinho, porque já começou inclusive a fala do Vladimir Putin, tá? A gente está pegando algumas aspas aqui do Vladimir Putin, a gente está pegando aqui algumas aspas diretamente do local. O presidente Vladimir Putin basicamente já disse o seguinte, a gente vai trazer, obviamente, essa situação completa aqui para vocês. Ele falou o seguinte, que documentos sobre a anexação vão ser assinados hoje, que a Rússia não busca trazer de volta a União Soviética, uma coisa bastante importante, e Putin pediu para Kiev que pare imediatamente as ações militares e que retorne às negociações. Diz, inclusive, que a Rússia está pronta para negociações e acrescenta que a Ucrânia deve respeitar a vontade do povo e, por isso, não vai negociar nenhuma região anexada. Putin diz que a Rússia vai defender a sua terra com todos os meios, vai trabalhar para aumentar a segurança em novas regiões. Aí temos ao vivo o pronunciamento do presidente Vladimir Putin, onde várias pessoas do Estado russo, estão presentes, apoiadores de Vladimir Putin, ministros de Estado, altas patentes do militarismo, das forças militares russas,
Então, a gente tem aí Vladimir Putin fazendo essa declaração à nação, e não só à nação, fazendo esse pronunciamento a todos que estão interessados em saber como é que vai ficar essa questão da anexação. Ele já disse que vai assinar os documentos hoje. Esses documentos, inclusive, minutas desses documentos já vazaram na imprensa internacional, os contratos ali onde estão sendo colocados essa anexação, né, onde isso está sendo formalizado. A gente vê ali o Kremlin lotado, né, as dependências internas do palácio do governo da Rússia lotados, várias bandeiras da Rússia, bandeiras também de outras regiões ali, e sendo acompanhado de perto, inclusive por membros da Igreja Ortodoxa Russa. A gente vê ali aquele senhor, né, com um chapéu tradicional do membro da Igreja Ortodoxa, chamado Kirill, né? E a gente segue com o presidente Vladimir Putin, que já, né, está seguindo aí com o seu discurso, falando com bastante veemência até sobre a necessidade da Rússia defender os seus territórios, tá? Inclusive Putin falando que a Rússia vai defender a sua terra com todas as armas que detém, e isso acaba trazendo uma preocupação. Muitos analistas têm dito, inclusive, que essa situação é uma situação que abre espaço para a escalada da violência e a escalada de utilização de armas nucleares, justamente porque a Rússia diz que vai utilizar esse tipo de armamento se for provocada. Muitas pessoas próximas a Vladimir Putin disseram isso. Aparentemente aí, pelo que a gente está vendo pelas imagens, o discurso do Vladimir Putin está sendo bastante aplaudido, foi aplaudido ali pelas pessoas que estão juntamente ali com o Vladimir Putin nessa cerimônia, né? A gente está vendo Vladimir Putin falando aí que está pronto para negociar com Kiev, mas que Kiev tem que defender, a Kiev tem que respeitar a vontade da Rússia, diga-se de passagem. Kiev deve respeitar a vontade da Rússia. Agora a gente está buscando ainda, né, outras informações sobre o discurso do Vladimir Putin, e Putin falou o seguinte também, né? Uma das interpretações aqui que acabou de me chegar foi que Putin convidou Kiev a colocar um fim na guerra, falando alguma coisa no sentido de que a Rússia já anexou aquilo que queria, por enquanto. Então agora a gente pode terminar esse conflito. Ou seja, Putin, que conseguiu fazer a anexação dos territórios, Putin conseguiu fazer a anexação. Já tinha a Crimeia desde 2014, uma região importante ali, inclusive com saída, né, para o mar, e agora essa região, né, aquela ferradura mais ao sul e leste-sul da Ucrânia, também com saída para o mar, é muito importante para o Vladimir Putin neste momento. Então, a gente segue vendo aí essa fala do Vladimir Putin, dizendo também que está insistindo, né? Ele fala por diversas vezes nessa situação de negociar o fim da guerra com a Ucrânia. Falou de negociar o fim da guerra com a Ucrânia. E olha só, falou a palavra paz por pelo menos 3 vezes nos últimos 2 minutos e meio. Falando que busca ali um acordo de paz com a Ucrânia. Busca um acordo de paz para tentar acabar com a guerra, tentar acabar ali com esse conflito que dura contra a Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro, quando as primeiras invasões aconteceram lá na Ucrânia, os militares russos. E agora, nesse último movimento da Rússia de convocar
300 mil soldados reservistas para lutar na guerra. Putin tentando fazer uma demonstração de força contra as contraofensivas ucranianas, Vladimir Putin buscando aí fazer um movimento muito mais agudo, muito mais ofensivo na região da Ucrânia. Ou seja, a gente vê ali que Vladimir Putin agora, pelo que ele mesmo disse nesse anúncio que está fazendo há pelo menos 10 minutos, Putin já está falando, ele diz que agora vai tentar uma paz ali, vai tentar um acordo de paz com a Ucrânia, porque já teria conquistado os territórios que ele queria, já teria conquistado os territórios foco ali da Ucrânia. A gente lembra que no comecinho da guerra, né, no comecinho da invasão da Rússia, a ideia, pelo menos da Rússia, que analistas falavam, era sobre a conquista de Kiev, né? Era tomar o poder ali de Kiev e até mesmo colocar um governante que estivesse mais alinhado com os pensamentos e a ideologia da Rússia. Mas, com Kiev fechada, muitos militares ucranianos fazendo a proteção ali de Kiev e buscando contraofensivas, a gente viu que não foi possível. E sem ser possível fazer essa intervenção em Kiev, o Vladimir Putin começou a fazer novos movimentos em regiões adjacentes, até partir com bastante veemência para a região da República Separatista de Donetsk, com a República Separatista de Luhansk e também com Kherson e Zaporísia, são as regiões, né? Várias regiões ali da Ucrânia que estão sendo anexadas hoje. A gente identifica ali, né, o ministro, o Dmitry Peskov, bem à esquerda ali, o porta-voz do Kremlin, ouvindo as palavras de Vladimir Putin. Ele já está falando ali mais de 10 minutos sobre toda essa anexação, né, a anexação desses territórios. E claro, a gente vai continuar de olho aqui com o que está acontecendo, a gente vai continuar de olho com o que vai acontecer e com as repercussões, inclusive, né? Justamente porque a gente viu mais cedo o próprio Ministério das Relações Exteriores da Rússia postando em suas redes sociais que o Vladimir Putin, a gente viu aqui, eu fiz assim, ó, a imagem travou, foi exatamente isso, a imagem travou. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia falando, né, mostrando num post das redes sociais, justamente que o Vladimir Putin disse o seguinte, que agora vai começar, estamos começando uma nova ordem mundial mais justa e que a hegemonia unipolar vigente no mundo até agora está colapsando. Então essa foi a situação que acabou sendo colocada hoje cedo, né, pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, uma fala do Vladimir Putin. E aí a gente continua acompanhando, né, só para lembrar as imagens que a gente estava vendo ao vivo do pronunciamento de Vladimir Putin sobre essa anexação, são imagens da mídia estatal russa, do site Sputnik, né, e que fornece esse sinal para a gente e possivelmente deu algum problema de transmissão lá que congelou a imagem, mas agora a imagem já está sendo novamente colocada aqui para a gente poder seguir acompanhando, né, o que o Vladimir Putin está falando. A gente vai pegando algumas coisas atualizadas que vão saindo minuto a minuto nas redes internacionais, justamente aí porque o áudio tá meio incompreensível e o meu russo também não está muito afiado nesse momento. Mas a gente segue acompanhando as falas, né, do presidente russo Vladimir Putin,
Principalmente, eu acho que o que fica claro, né, pelas coisas que nós estamos vendo por aqui, pelas coisas que nós estamos captando na mídia internacional, é que Putin tem falado aí sobre respeito, né, o respeito ao território russo. E parece que travou a imagem mais uma vez. E ele falando o seguinte: um dos motivos da centenária russofobia é que não permitimos ser roubados durante o período de colonização. E o Putin diz que forçou a Europa a negociar em pé de igualdade, né? O Putin falando aí sobre essa situação, né, histórica da região, né, da Rússia, que antes era o grande Império Russo, depois houve um desmembramento, depois voltou a ser a União Soviética. Putin ressaltou aqui, né, que o Ocidente sempre diz que defende ordem e defende regra, mas ele questiona da onde vieram essas regras, sólidos padrões projetados para tolos, diz Vladimir Putin, questionando aí as regras ocidentais, questionando ali toda essa situação do Ocidente, ou de repente até uma imposição, né, do Ocidente em relação a termos, em relação a costumes, né, do próprio Ocidente em relação ao Oriente. O Putin diz que vai proteger os valores, os nossos valores do Ocidente, que o Ocidente está contando com a impunidade e que tem sido assim até agora, e que o Ocidente não precisa da Rússia, mas os russos, sim, os russos precisam da Rússia. E aí a gente vai continuando aqui com as informações, sobre esse depoimento do Vladimir Putin, desse discurso do Vladimir Putin, que vamos trazer, evidentemente, mais notícias, mais informações ao longo aqui da nossa programação. É isso por enquanto, né? Vamos ficando por aqui. Por enquanto, seguimos, claro, de olho tudo que está acontecendo lá na capital da Rússia, lá em Moscou, com o Vladimir Putin falando sobre a anexação do território, e mais do que a anexação de território, ele está falando num contexto geopolítico muito amplo, falando sobre determinações do Ocidente, falando sobre imposição de modos e costumes do Ocidente, e que a Rússia não vai se curvar a essa hegemonia, a esse estilo ocidental, porque a Rússia agora está demonstrando a sua força. Foi isso aí que Putin começou a falar e está falando ainda, e a gente vai trazer, obviamente, mais informações nessa sexta-feira. Bom, já passei demais aqui, Putin falando, a gente acaba se empolgando na notícia, mas com certeza a gente vai continuar com essa cobertura, com essa transmissão sobre a anexação dos territórios ucranianos à Rússia. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um ótimo fim de semana, muito boa sexta-feira de ótimos negócios a todos também. Paula Moraes chegando aqui com o BMC News e todo o nosso time. Um forte abraço, até segunda. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.